Eu criei um app para prever o tempo de vida chamado Livro da Vida e da Morte. Eu queria só deixar meus colegas de quarto testarem, mas depois que Wang Qiang instalou, ele ficou furioso. Shenjie, o que é isso? Tá me rogando praga de morte? Sem entender nada, corri para olhar o celular dele e vi que a vida restante mostrava só 1 dia e 3 horas. Eu fui bonzinho e testei seu app, e você me amaldiçoa dizendo que eu só vou viver mais 1 dia? Nessa hora, Gao Xian também pegou o celular. Shenjie, com ele você até foi legal. Pelo menos deu 1 dia de vida. O meu tem só 1 hora. Então olhei para o celular do Gao Xian e vi que a vida restante dele era mesmo de apenas 1 hora. Na hora fiquei confuso. Não faz sentido. Eu tinha definido que a vida restante nunca seria menor que 30 anos. Então o código que você escreveu tá com problema. Parece que ainda falta muito chão, hein? Desculpa mesmo. Depois eu corrijo isso melhor e, para compensar, pago o jantar de todo mundo. Assim tá melhor. Conheço uma barraca de churrasco muito boa, só que fica um pouco longe da faculdade, então vamos de carro por aplicativo. Concordei com a cabeça, mas como era sexta no fim da tarde, não foi fácil conseguir um carro. Esperamos meia hora até conseguir um, e com o trânsito no caminho, só chegamos à barraca mais meia hora depois. A essa altura, Gao Xian já estava faminto e foi direto para a barraca. Mas no segundo seguinte, um carro surgiu do nada, e Gao Xian não conseguiu desviar. Ele foi atingido em cheio e caiu no chão. Eu e Wang Qiang corremos para ver, mas Gao Xian já tinha parado de respirar. Pouco depois, a polícia e os médicos chegaram. A vítima já morreu. Avisem a família dele o quanto antes. Nesse momento, a polícia também já tinha contido o motorista responsável. Desculpem. Eu bebi demais e realmente não vi ninguém na frente. Fiquei furioso e quis dar uns socos naquele motorista bêbado, mas Wang Qiang me segurou. Quando a polícia já estava de saída, o orientador ligou e mandou a gente voltar para a faculdade para descansar. Eu e Wang Qiang voltamos para o dormitório em choque, sem nem jantar, e passamos a noite em claro na cama. Quando finalmente amanheceu e eu estava começando a pegar no sono, Wang Qiang apareceu de repente na minha frente. Que foi, cara? Quase me matou do coração. Shenjie, eu não dormi a noite toda, fiquei pensando numa coisa. Que coisa? Fala logo! Aquele app Livro da Vida e da Morte que você fez, será que ele funciona mesmo? Como assim? Tem que acreditar na ciência? Mas acertou direitinho. Lá dizia que o Gao Xian tinha só mais 1 hora. E foi exatamente 1 hora depois que ele morreu num acidente. Além disso, eu tenho só 1 dia a mais do que ele. E agora faltam só algumas horas. Para de pensar besteira. Isso foi só coincidência. E fui eu que desenvolvi o Livro da Vida e da Morte. Então essa história de prever a vida é só um chamariz. Wang Qiang ficou com uma cara péssima e não disse nada. Dava pra ver que ele ainda não estava tranquilo. Então eu levantei na hora e peguei o celular. Eu mesmo nunca usei o Livro da Vida e da Morte para prever a minha vida. Vou fazer isso agora, na sua frente. Depois de dizer isso, apertei o botão de previsão e no segundo seguinte apareceu o resultado. 2 dias e 10 horas. Tá vendo? Aí diz que eu também vou morrer cedo. Fui eu mesmo que fiz esse app. Não faz sentido eu me amaldiçoar sozinho. É só um problema no código. Então para de pensar demais. Ao ver isso, Wang Qiang ficou bem mais tranquilo, voltou a se deitar e eu também deitei para dormir. Quando abri os olhos de novo, já eram 7 da noite e eu acordei Wang Qiang pra gente ir comer. Mesmo assim, ele ainda estava com a cara cheia de preocupação. Segundo a previsão do Livro da Vida e da Morte, a minha hora da morte é hoje, às 9 da noite. Depois que a gente comer, vamos voltar direto pro dormitório. E você fica do meu lado me vigiando, pode ser? Concordei com a cabeça, e nós fomos na hora para o refeitório da faculdade. Mas nesse momento, Wang Qiang parou de repente. Shenjie, esqueci meu cartão do refeitório. Quer que eu volte pra pegar? Não precisa, hoje eu pago. Beleza, então amanhã eu pago pra você. Mas no instante em que Wang Qiang terminou de falar, um vaso caiu de repente do alto. Ele acertou em cheio a cabeça dele, e Wang Qiang desabou na hora. Apavorado, chamei uma ambulância e logo ela levou nós dois para o hospital. Wang Qiang foi levado para a sala de cirurgia, enquanto eu esperava do lado de fora, aflito. Não demorou muito, e um policial veio me explicar o que tinha acontecido. Aquele vaso foi jogado por um estudante do 6º andar. A namorada dele quis terminar, e num acesso de raiva, ele jogou o vaso pela janela. Será que ele fez isso de propósito para acertar o Wang Qiang? Não foi de propósito. Ele ter acertado o Wang Qiang foi pura coincidência, e nós já investigamos. Os dois não tinham nenhum conflito. Assenti com a cabeça e, depois de um tempo que nem sei medir, o médico saiu da sala de cirurgia. Sinto muito. Fizemos de tudo, mas ele teve uma lesão no cérebro e perdeu os sinais vitais durante a cirurgia. Quando ouvi aquilo, fiquei paralisado. Wang Qiang também tinha morrido. Doutor, que horas foi a morte dele? O horário da morte foi exatamente às 9 em ponto. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Tudo escureceu e eu desmaiei ali mesmo. Quando acordei de novo, já era amanhã do dia seguinte, e vi que estava deitado num leito de hospital, com o orientador ao meu lado. O médico disse que sua glicose caiu e que você levou um choque grande, então desmaiou. Acabamos de te pôr no soro de glicose, como você tá se sentindo? Professor, o Wang Qiang morreu mesmo? A morte dele foi só um acidente, e o estudante que jogou o vaso já foi levado. Ouvi dizer que vocês eram próximos, então posso te dar uns dias de folga para você viajar e esfriar a cabeça. Mas eu não estava com cabeça nenhuma para viajar. Tudo o que me vinha à mente era o Livro da Vida e da Morte. E eu não parava de pensar se aquilo era mesmo só coincidência. À tarde, voltei ao dormitório e liguei o computador para começar a revisar o código do Livro da Vida e da Morte. Só que por mais que eu revisasse, não encontrava problema nenhum.
Eu tinha definido claramente que a vida restante de todo usuário nunca ficaria abaixo de 30 anos. Então por que isso não tinha funcionado? Foi aí que Liu Meng entrou no quarto. Nós éramos 4 no dormitório. Ele tinha ido pra casa resolver umas coisas e só voltou naquele dia. Como assim só tem você no dormitório? Cadê o Gao Shan e o Wang Qiang? Então contei a ele tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, e Liu Meng ficou em choque. Não acredito que eu saí só por alguns dias e aconteceu tanta coisa, que eles descansem em paz. Mas naquele instante eu me toquei de uma coisa. O arquivo de instalação do livro da vida e da morte tinha sido enviado no grupo do dormitório. Ou seja, Liu Meng também tinha visto o instalador. Liu Meng, o livro da vida e da morte que eu mandei no grupo, você instalou? Instalei sim, e até fiz a previsão de vida, só que o tempo que apareceu era bem curto. Quando ouvi isso, gelei na hora. Então olha agora rápido e vê quanto tempo ainda resta. Liu Meng pegou o celular e olhou. Agora faltam 17 horas. Por que você tá tão nervoso como se isso fosse real? Ainda faltam 17 horas. Isso quer dizer que amanhã, às 10 da manhã, você morre. Do que você tá falando? Me explica direito. Liu Meng, eu não quero te assustar, mas esse livro da vida e da morte acerta mesmo. Ele já previu as mortes do Gao Xiang e do Wang Qiang. Agora já estamos no século XXI e você ainda acredita nessas coisas? Melhor acreditar do que pagar pra ver. Vamos pra delegacia agora, porque lá deve ser o lugar mais seguro, e se a gente aguentar até amanhã às 10, vai ficar tudo bem. Faz dias que eu não vou pra casa. Minha namorada já tá reclamando e eu marquei de sair com ela amanhã. Então leva sua namorada junto pra delegacia. Você tá maluco? Quem é que vai pra delegacia num encontro? Eu falei até secar a boca e quase me ajoelhei implorando. Mas o Liu Meng não tava nem aí e ainda desprezou a previsão do livro da morte. Sem saída, eu só pude bancar o sem noção e ficar grudado nele sem desgrudar um segundo. Então se ele ia pro refeitório, eu ia junto. Se ele ia ao banheiro, eu ficava esperando do lado de fora. À noite, quando ele saiu com a namorada, eu fiquei a 1 metro de distância encarando sem parar. No fim, ele ia pra onde fosse e eu ia atrás. A namorada do Liu Meng quase enlouqueceu por minha causa e saiu correndo de volta pro dormitório. Você tem problema? Tá querendo estragar tudo de propósito, é isso? Só aguenta mais um pouco, porque amanhã, depois das 10, eu paro de te incomodar. Sem ter o que fazer, Liu Meng voltou pro dormitório furioso, se jogou na cama e dormiu de cara coberta. Eu arrastei uma cadeira, tranquei a porta com ela, sentei ali mesmo e pensei. Hoje eu não vou dormir, vou vigiar você até o fim. Depois peguei o notebook pra mexer nos dados. Fui eu quem desenvolveu o livro da morte, e as informações dos usuários ficavam salvas na nuvem. Então eu mudei minha própria expectativa de vida pra 80 anos. Peguei o celular e fui conferir, mas o resultado continuava igual. Parecia que aquele dado não vinha do servidor, e sim de algum tipo de força sobrenatural. Eu tentei desinstalar o livro da morte, mas simplesmente não dava. E naquele momento tive certeza absoluta de que ele era real. Liu Meng ia morrer no dia seguinte e logo amanheceu. Quando acordou, Liu Meng veio até mim. Você ficou mesmo a noite inteira sem dormir? Fiquei. E como só faltam algumas horas, fica quietinho no dormitório. Tá bom, mas primeiro eu preciso ir ao banheiro, então vem comigo. Eu fui atrás dele até o banheiro, ele entrou pra fazer o número 2 e eu fiquei esperando do lado de fora. Mas meia hora se passou, ele não saía, e eu comecei a sentir que tinha algo errado. Quando abri a porta, vi que Liu Meng já tinha escapado pela janela, e quando corri até a entrada do prédio, já não havia sinal dele. Então liguei pro Liu Meng, só que o celular dele já estava desligado. Foi aí que me toquei. No dia anterior, ele disse que hoje sairia com a namorada, então bastava eu encontrar ela. Na mesma hora, eu corri pro dormitório feminino, e quem abriu a porta foi a colega de quarto da namorada dele. Oi, a namorada do Liu Meng tá aí? Ela saiu bem cedo. Você sabe pra onde ela foi? Acho que foi fazer trilha. Assim que eu vi isso, corri até o portão da faculdade e chamei um carro por aplicativo pra ir até o Monte Jieshu. Mas quando cheguei lá, fiquei em choque, porque o pé da montanha estava lotado, e eu não fazia ideia de onde Liu Meng estava. Então só me restou subir a trilha, mas mesmo andando até 0930, eu não consegui encontrar Liu Meng. Como já estava quase dando 10 horas, eu não tive escolha e liguei pra polícia. Policial, meu nome é Chen Ji, eu estou no Monte Jieshu, e meu colega de quarto Liu Meng também está aqui. Mas eu não sei onde ele está, vocês precisam encontrar ele agora, porque ele vai morrer a qualquer momento, então andem, não temos tempo. Não me perguntem o motivo, só achem ele primeiro, que depois eu explico tudo. Depois disso, desliguei na cara, e poucos minutos depois a polícia realmente chegou e começou a tirar o pessoal do local. Enquanto isso, eu continuei procurando Liu Meng, e no segundo seguinte finalmente encontrei ele. Ele estava tirando fotos da namorada com o celular, sem perceber que atrás dele havia um precipício. Eu ia gritar para ele tomar cuidado, mas já era tarde demais, porque Liu Meng perdeu o equilíbrio e caiu direto penhasco abaixo. Quando eu já estava em desespero, uma árvore que crescia na encosta acabou segurando Liu Meng, e logo depois a polícia conseguiu resgatá-lo. Shenji, você é meu salvador, deixa eu me ajoelhar para te agradecer. Vai agradecer aos policiais, porque se eles não tivessem vindo, você ainda estaria pendurado naquela árvore. Ao ouvir isso, Liu Meng se levantou e foi agradecer à polícia. Shenji, venha aqui um instante porque precisamos te perguntar sobre o que aconteceu hoje. Então eu fui até os policiais e comecei a explicar tudo, só que nesse momento ouvi o som de madeira se partindo. Quando levantei a cabeça, vi que a árvore que tinha salvado Liu Meng estava prestes a quebrar. Liu Meng, corre!
Mas no instante em que eu terminei de falar, a árvore se partiu de vez e caiu bem em cima dele. Eu peguei o celular correndo para conferir. Eram exatamente 10 horas, e logo depois fui levado para a delegacia. O orientador também foi avisado e correu para lá, então contei tudo sobre o livro da morte e tudo o que tinha acontecido recentemente. Pronto, você já pode ir embora. Vocês vão mesmo me deixar ir? Eu não matei eles diretamente, mas fui eu quem causou a morte deles. Professor, é melhor levar o Shenji a um psicólogo, porque esse garoto claramente ficou abalado. Eu não tô abalado. Por que ninguém acredita em mim se eu previ a morte do Liu Meng e isso não prova nada? O seu comportamento ao chamar a polícia foi realmente estranho, então no começo nós suspeitamos que você tivesse matado o Liu Meng, mas a investigação mostrou o contrário. A morte dele realmente foi só um acidente. Como seus 2 colegas de quarto já tinham morrido, você teve uma reação de estresse e achou que Liu Meng também morreria, então chamou a polícia. E tudo isso não passou de coincidência. Depois de ouvir aquilo, eu fiquei sem palavras e só voltei calado pro dormitório, até que de repente me lembrei de uma coisa e peguei o celular para ver quanto tempo de vida me restava. Na tela apareciam exatamente 10 horas, e eu percebi que não me restava muito tempo. Então liguei a câmera e comecei a gravar um vídeo. Pai e mãe, quando vocês virem esse vídeo, eu provavelmente já vou ter morrido, me perdoem por eu não ter sido um bom filho, e na próxima vida eu retribuo tudo. Depois de gravar, programei o envio e fui deitar para dormir. Quando acordei de novo, já era a manhã do dia seguinte, e ao abrir o livro da morte, vi que minha vida tinha caído para apenas 2 horas. Foi no fundo do poço que eu lembrei de um mestre que conheci antes, alguém que adivinhou meu sobrenome do nada e parecia ter algum poder de verdade. Então peguei um táxi na hora para procurar esse mestre, e quando encontrei ele contei tudo, do começo ao fim. Mas depois de me ouvir, ele só mostrou o QR Code de pagamento, e eu entendi na hora e transferi 1000 yuans para ele. Naquele momento, já no fim da vida, dinheiro não significava mais nada para mim. Depois de receber, o mestre me entregou um papel com um número de telefone escrito. Esse número é de quem? É do diretor Liu, do hospital psiquiátrico. E se você disser que foi indicação minha, ele ainda te dá 20% de desconto. Eu fiquei sem palavras, virei para ir embora, mas parei na hora, porque meu tempo estava acabando. Então transferi para ele todas as minhas economias. Quando viu que eu estava falando sério, o mestre finalmente ficou sério também.